Você já percebeu o quanto da sua infância ainda vive em você? Olá, eu sou Marisa. E eu sou a Mariana. E esse é mais um episódio de Engrenagens da Minha Cabeça. Um podcast onde duas engenheiras apaixonadas por educação positiva estão tentando decifrar o funcionamento dessa máquina incrível que é o cérebro humano, sem perder de vista as emoções. Vem com a gente explorar esse universo também. Oi, gente, mais um episódio das Engrenagens da Minha Cabeça. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a nossa infância e como isso reverbera na gente até hoje, né? Uma vez eu li uma frase, logo no começo dos meus estudos em educação positiva, eu li uma frase que me chamou muita atenção e até hoje eu tenho isso marcado dentro do meu coração como uma diretriz para a gente seguir. Sempre que eu me perco do meu propósito, eu tento voltar para essa frase e ela me lembra do porquê eu comecei. E a frase é da Lia Luft e ela diz o seguinte: a infância é um chão que pisamos a vida inteira. Olha só que forte, né? Essa frase me lembra muito que a construção da nossa base, da base da nossa vida, é sim durante a infância. E tudo que a gente vive, tudo que a gente experimenta, tudo que a gente passa, né, durante a infância, tanto de bom como de ruim, vai respaldar a nossa vida para o resto da vida, vamos dizer assim, né? Vai nos embasar ao longo de toda a nossa vida. E isso é um assunto bastante interessante, porque às vezes a gente não se dá conta da importância da infância na vida das pessoas. E isso é uma coisa que todo mundo tem em comum, né? Ser criança é algo que todas as pessoas invariavelmente tiveram em comum. E quando a gente para pensar nisso, a gente começa a enxergar a infância de uma forma diferente. Sim, oi, eu de novo. Mas eu acho que isso é muito incrível, porque é uma coisa que eu antigamente pensava. Eu falava assim, infância, é aquela parte da vida que você esquece. Porque querendo ou não, nas nossas memórias, a gente esquece muito desse período. Só que uma coisa que, ao aprender sobre educação positiva, a minha cabeça explodiu foi: pode ser que a sua memória esqueça, mas o seu corpo não esquece. E perceber o que realmente estava sendo desenvolvido, sabe? Como o meu corpo estava sendo desenvolvido e como existem coisas que a gente só aprende na infância. Cara, isso foi... mudou realmente o meu olhar para a infância. Eu tinha um olhar de muito de tipo assim, é só uma fase, vai acabar e aí o que importa mesmo é a vida adulta. E não, a sua vida adulta depende dessa infância. E isso, explodiu minha cabeça. E me fez pensar, quando a gente estava conversando sobre o roteiro e tal, que a gente falou dessa frase, me lembrou daquele piso que eu descobri que ele é muito paulista. Eu não sabia, mas a Marisa não conhecia, né? Sabe o piso de caquinho? A gente vai colocar aí uma foto pra vocês que não conhecem. Mas ele é um piso muito importante, que tem tudo quanto é casa. É piso de casa de vó aqui em São Paulo. E ele é um piso que eles usam vários caquinhos assim de cerâmica e tal, e a maioria deles é vermelho. Tem um ou outro que é amarelo, preto e tal, e eles vão usando diferentes. Mas quando você olha, você vê que a maioria dele é vermelho. E todos esses caquinhos, se a gente consegue fazer uma comparação como se fosse o piso da nossa infância, sabe? Todos esses caquinhos são experiências, são as pequenas experiências que a gente vai vivendo e vai construindo esse chão pra gente pisar, pra gente construir nossa casa na vida adulta. E você consegue ver que tem uma cor que é predominante. E eu acho muito interessante a gente chegar nessa reflexão de que cor que é predominante nesse meu piso de caquinho que veio da minha infância, né? Que eu trouxe da minha infância. Pra mim, o que é mais relevante, o que é a minha cor vermelha desse piso, seria essa necessidade de fazer o certo, de não errar, sabe? De não ter essa liberdade. Você tem que ficar meio que nessa caixinha, sabe? Tem um caminho certo pra fazer e tal. E isso pra mim é o que eu trago de mais fixo, maior, assim, pra minha vida adulta. Então eu não me dou muito espaço para explorar o mundo e para até mesmo sentir prazer, sabe, em viver, em estar no mundo. É uma coisa que eu tô aprendendo a virar essa chave, sabe, a mudar. Tô
mudando esses meus pisos, trocando uns caquinhos aí. Mas é difícil, porque realmente esse é o chão que eu vivo, sabe? E teve uma vez que eu tava jogando um jogo que chama Isso Não É Um Jogo. Eu não sei se vocês conhecem. É um jogo muito profundo, que não é um jogo, porque ele traz frases pra você discutir. Então ele traz perguntas pra você discutir com seus amigos, tal, e ir se conhecendo mais profundamente. É muito legal. E ele trouxe uma pergunta que era assim: o que você mais gostava de fazer quando criança e como você poderia trazer isso pro seu dia atualmente, sabe? Pra sua vida atual. E quando me fizeram essa pergunta, eu parei e eu falei assim, cara, não tem, porque eu não sinto que eu fiz coisas de criança na minha infância, sabe? Eu sinto que a minha infância eu tentei ser adulta. Eu já comentei isso com vocês em outros episódios e realmente cada vez que eu olho pra trás eu falo assim, cara, eu não tinha liberdade de ser criança, sabe? Eu nunca pude brincar, E não é assim, meus pais não deixavam. Eles deixavam eu brincar, só que a cobrança era tão grande pra fazer uma coisa certa, pra agir de um jeito, eu tinha que ser mocinha, eu tinha que ser, sabe, tinha que fazer um negócio certinho que eu não conseguia ter espaço pra brincar. Eu não conseguia ter espaço pra ser livre e agir sobre aquilo. Então o que eu fiz? Eu não brincava. Porque se eu não brincava, eu não tinha como errar, né? E é uma coisa que a gente vê na educação positiva também. A gente sabe, uma reação, né? Um modo de sobrevivência que eu tinha. E hoje eu tenho que mudar esse meu piso de caquinho. Então acho que o ponto que eu queria trazer é: vamos refletir qual que é o caquinho que tá mais na sua vida, porque isso faz com que a gente consiga rever e perceber onde que a gente precisa mudar, quais são os caquinhos que a gente precisa ou trocar, ou pintar, ou fazer alguma coisa assim, sabe? Pois é, e essa analogia é interessante porque, trazendo para esse lado da obra, né, quando você está construindo uma coisa, é muito mais fácil você determinar qual coisa vai em cada lugar. Então, no caso de um piso, quando você está construindo esse piso, colocar os caquinhos, né, e escolher esses caquinhos para serem colocados, é muito mais fácil do que depois que esse piso já está construído, você ter que arrancar um caco daquele, achar um caco que se encaixe ali perfeitamente e que você consiga reparar esse piso da forma correta, que é justamente trazendo essa analogia para a gente, né, que reparar uma crença muito fixa, muito forte que a gente criou na infância, não é um trabalho muito fácil. Não é uma coisa assim, é tranquilo, tipo, vou só mudar aqui o meu jeito de agir e já vai dar tudo certo. Não é bem assim. Para mim, essa parte mais vermelha do piso, né, que é a parte maior, ou seja, a parte que está mais preenchida com uma cor só, seria a ideia de que eu preciso me doar para os outros, assim, meio que sem dizer não, vamos dizer, né? Para mim, eu tenho muita dificuldade em dizer não, e isso é um assunto que eu venho trabalhando há bastante tempo, aprendendo a saber qual é o meu limite. Às vezes a gente não diz não é porque a gente não quer, ou porque a gente é boazinha, ou porque a gente quer agradar a todos. Pode ser um conjunto de tudo isso, mas pode ser também porque a gente simplesmente não sabe o nosso limite. Não sabe até onde a gente consegue fazer, até onde a gente pode se doar pelo outro, sem deixar que as nossas necessidades sejam negligenciadas, né? Para mim tem sido um exercício diário de realmente me colocar nesse lugar de achar o meu limite, aprender qual é o meu limite e tentar não ultrapassá-lo. Tentar sempre respeitar a minha necessidade primeiro, antes da necessidade do outro. Isso tem sido bastante difícil, mas eu, assim, falo que eu já melhorei bastante desde quando eu percebi que eu tinha essa tendência a me doar para os outros mais do que eu fazia para mim mesma. E tem sido muito legal perceber que a vida continua e as pessoas não vão deixar de gostar de mim simplesmente porque eu não fiz algo para elas, né? Eu acho que essa reflexão é muito interessante para quem, assim como eu, tem essa necessidade de querer fazer tudo pelo outro porque acha que o outro vai ficar chateado se você não fizer. Lembrem-se que a vida do outro vai continuar se você não puder ajudá-lo, ele vai arrumar outra forma de fazer aquilo, ele vai arrumar outra pessoa para ajudar, e isso não significa que a relação de vocês vai ficar menos importante, né? Vai ser menos, vai ter menos conexão com aquela pessoa. Então eu acho que isso tem sido um aprendizado muito legal em reconhecer esse piso, em olhar para esse piso, esse chão que a gente está pisando e dizer, não, calma, por que eu fazia isso? Como que eu posso continuar fazendo
de uma forma que me faça bem, porque eu gosto de ajudar os outros, isso até um certo nível é muito legal. Eu adoro fazer, né, coisas boas por outras pessoas, mas desde que isso não me prejudique. Então, tem sido um aprendizado diário e tem sido uma reflexão, né, muito importante do meu dia a dia. Sim, e é muito importante também olhar para o passado. A gente vai trazer algumas experiências aqui, nossas, mas acho que é importante a gente olhar para o passado e não ficar só naquele negócio de tipo, ai, isso foi ruim, isso foi, sabe? Não é isso, tipo, é olhar para o passado para aprender com aquilo e saber que por mais que aconteceram coisas ruins no nosso passado, o bom do passado é que a gente consegue tirar, guardar as coisas boas, guardar numa caixinha de lembranças mesmo, sabe? Fazer um quadro de mini polaroides com as lembranças boas, aprender com as ruins e deixá-las passarem, sabe? É passado, deixa ela passar. Então, tipo, você fica com o que foi bom, fica com aquela lembrança boa, sem tentar ficar revivendo aquela lembrança. Não é reviver, é só lembrar. Nossa, foi bom. Nossa, que gostoso esse dia, que gostoso quando a minha vida era assim. Porque a vida vai mudar e a gente não vai conseguir voltar para o que era antes. E então, quando a gente olha para o passado, a gente pode realmente escolher ficar com as coisas boas e deixar as coisas ruins passarem. A gente aprende com elas, muda o que tem que mudar, mas elas podem ir embora, sabe? A gente pode deixar elas irem. Então isso pra mim é uma coisa muito importante que às vezes a gente não faz, às vezes a gente fica com a coisa ruim, né? Esquece da coisa boa, deixa a coisa boa embora, nem passou pela gente. Nem, porque não ficou, não guardou aquela memória boa. A gente só não olha pra coisa boa e fica com a coisa ruim aqui remoendo. Então não, vamos tentar mudar. Olhar pra coisa boa, a coisa boa ela vai passar e a gente guarda ela numa caixinha aqui no nosso coração. Uma memória gostosa, uma memória feliz. O restante passa, a gente aprende o que tem que aprender e deixa embora. Acho que é um jeito que eu gosto de ver o passado, assim, sabe? Eu também gosto sempre de trazer coisas que foram muito legais na minha infância. Até essa pergunta que você fez antes do jogo acabou me fazendo refletir aqui do que eu gostaria de trazer de volta. Não no sentido de reviver exatamente como foi, mas, por exemplo, práticas que a gente tinha na infância, que a gente fazia coisas de uma forma mais leve, ou até fazia, né, meio que sem pensar muito, e que a gente pode trazer de volta e fazer com que isso seja uma parte da nossa vida adulta também. Então, para mim, uma das coisas muito legais que eu quero sempre manter no meu dia a dia é a questão da criatividade. E isso que Mari falou do aprendizado é muito importante. Eu acho que a gente, até se você for fazer um exercício de reflexão e quiser escrever esses aprendizados, eu acho que isso ajuda muito a gente deixar esses pensamentos ruins passarem, né? Essas memórias ruins passarem. Então você escreve o que foi de aprendizado, o que foi bom, né? Vamos colocar aqui entre aspas, mas o que serviu de lição daquilo ali, e o pensamento mesmo, a memória e a coisa que lhe pesa, que lhe deixa mal, você deixa passar. E guarda o que foi bom daquilo, guarda os momentos bons de fato que você teve, os momentos de diversão, os momentos de que você se sentiu amado, se sentiu livre, né? Eu acho que escrever é uma ótima ferramenta para a gente criar essa caixinha de memórias, criar esse quadro, né, de polaroids na nossa cabeça. E a escrita ajuda muito a gente a se libertar mesmo do peso que às vezes algumas memórias nos trazem, né? Sim, não, demais. E acho que eu tô tentando voltar aqui na minha infância pra trazer experiências também que foram legais. Porque eu sinto assim, a parte da minha infância que não foi super legal, eu vou trazendo quando fizer sentido. E também, quem não ouviu, vai lá ouvir o episódio Quem é a Mari Hoje, que eu falo um pouco dessa minha história. E, infelizmente, mais da parte que me afetou de forma negativa, né? Então, hoje eu vou tentar trazer um pedaço das coisas boas que aconteceram, sabe? E eu acho que, quando eu lembro da minha infância, eu lembro muito de uma escola que eu fui, que acho que foi os anos mais felizes da minha vida, assim, foram nessa escola. Eu passei por muitas e muitas escolas na minha vida.
Porque, tipo, uma hora meus pais conseguiam me colocar numa particular, outra hora não. E aí a gente se mudava e tal. Então, assim, eu acho que só na minha infância, assim, até o colegial, foram umas 7 escolas. Então é muita coisa. O máximo que eu ficava numa escola era 3 anos. Então, eu lembro dessa que, graças a Deus, foi uma das escolas que eu fiquei 3 anos. E era uma escola muito legal, que eu me sentia bem, que eu me sentia feliz, sabe? Sabe o que eu vejo da infância, que é uma coisa que eu lembro de ter tido nessa escola? É aquela risada que você dá tanta risada no seu dia que você tem que tomar cuidado pra não fazer xixi nas calças, sabe? E eu lembro muito de, nessa escola, ter tido essa experiência de estar com as pessoas, de estar com os meus amigos. Até quem me segue no Instagram, eu revi um amigo meu dessa escola. Gustavo, beijo pra você. E, cara, foi muito bom, porque quando a minha psicóloga me perguntou desse espaço seguro, desse lugar seguro na minha infância, eu lembrei de lá. Eu já até comentei dessa escola aqui em outros episódios também. Mas isso foi uma coisa boa. E eu me lembro também de uma vez que eu fui pra Disney com os meus pais. E a gente até vai falar, tem um episódio que a gente quer contar sobre as nossas experiências da Disney, porque eu já fui e a Marisa também já foi, e a gente teve experiências muito diferentes, sabe? E essa vez que eu fui com os meus pais, eu lembro que, cara, não tava legal. Infelizmente, não tava legal. Era, tipo, viajar pra eles continuarem brigando em outro lugar, e o que era pra ser um negócio gostoso e conectivo da família, não tava sendo. Mas eu me lembro de um dia que eu fui no Busch Garden com meu irmão. Meus pais não quiseram ir, que era de montanha-russa e tal, e eles não iam. E aí eu fui só eu e meu irmão. E a gente nunca tinha conseguido se conectar, sabe? Tipo, porque a gente sempre brigou muito, sabe? A gente sempre, acho que por viver em um ambiente muito agressivo, a gente sempre brigava demais. E eu, coitado dele, eu era bem malvada com ele, assim, sabe? Era aquela escadinha de agressão. Os meus pais se agrediam em si, brigavam com a gente, eu brigava com ele brigava com os cachorros e com os gatos, sabe? E a gente nunca, por conta de tudo isso, a gente nunca conseguiu ter conversas muito legais e tal. E quando a gente tava nesse parque, eu me lembro de realmente me conectar com ele, dele realmente falar assim, pô, Mariana, na época eu tava gostando do meu marido atual, né? E aí, tipo, eu lembro da gente poder conversar, sabe? E ele falou assim, pô, você gosta do Thomas mesmo? Como é que tá, sabe? E ele começou essa conversa e a gente conseguiu se ligar, conseguiu se conversar. E então, isso foi uma coisa muito boa. A única coisa que eu vejo isso foi na minha adolescência. Agora que eu revivi, rebati as idades aqui, isso foi na minha adolescência. Na minha infância em si, não sei, acho que eu vou deixar a Marisa falar e vou tentar lembrar de alguma outra coisa aqui. Mas pra mim isso é interessante perceber também. Tipo, nossa, calma. Você voltou numa memória boa, mas ela também não é da sua infância, sabe? Tipo, tem que voltar um pouquinho mais. Então, vai lá, Marisa, vou pensar aqui. Pois às vezes a gente ter lembranças, assim, né, de como foi, o que a gente fez, é um pouco difícil. Não é tão simples a gente voltar na infância, propriamente dito, ali pelos 5 anos, né, tipo, pequenininho mesmo, porque realmente, como a Mari tinha falado lá no começo, a nossa cabeça, às vezes, ela não registra aquilo como uma memória, mas o nosso corpo registra aquilo como sensações, como cheiros, como um reflexo, né? Às vezes você tá num lugar e aquele dá um susto, assim. Quando eu era criança, eu lembro de uma coisa muito, assim, forte pra mim, que eu tinha muito medo de palhaço. Muito, muito medo de palhaço, assim. Era um medo mesmo, assim, que me paralisava. E eu lembro que minha mãe sempre me apoiou muito nesse medo, assim, ela não me colocava em situações que eu precisasse lidar. Quando a gente ia para aniversário, quando ela percebia que tinha um palhaço, eu já ficava com ela, assim, na mesa. Então, meus pais, eles sempre me deram esse apoio de não precisar, tem que encarar o medo, né, não precisar me colocar no medo de uma forma desprotegida. E aí eu lembro uma memória que acabou de me voltar aqui, que é bem legal, sobre esse medo de palhaço. Então, minha mãe tentava... Esse medo causava bastante transtorno, porque às vezes eu chegava na festa e me deparava logo de cara com o palhaço, já começava a gritar, chorar, fazer, né, aquela emoção
explodindo, porque realmente eu tava com muito medo. E aí a gente às vezes deixava de ir pra festa, ou então saía mais cedo. E era uma coisa que, de fato, assim, eu não me conectava com outras crianças, então eu sempre era aquela criança que ficava sentada na mesa conversando com os adultos, porque eu não gostava de estar brincando com as outras crianças e com o palhaço. Então eu tinha esse medo e isso me paralisava. E numa tentativa de realmente fazer com que eu entendesse, ou talvez, né, me dissociasse um pouco dessa sensação ruim de medo, minha mãe fez uma coisa que eu achei que foi muito legal, assim, para desconstruir essa imagem de que o palhaço era uma figura extraterrestre. Foi numa das festas que a gente tinha da família e eles contrataram um palhaço, ela conhecia a equipe desse palhaço e ela pediu pra ele me mostrar se maquiando. Eu cheguei um pouco mais cedo na festa e aí o palhaço ainda tava sem a maquiagem, sem a roupa, tava vestido normal. E aí a gente começou a conversar, ela foi, né, comigo, começou a conversar com ele. Oi, tudo bom? Esse aqui é o tio, nem lembro o nome dele, mas o tio fulaninho e ele vai te mostrar como é que ele faz a maquiagem dele, porque ele vai se transformar e tal. E aí eu fui vendo, ele me pediu para ajudar a fazer a maquiagem, assim, né, pintar o nariz, colocar, ele me mostrou como fazia em mim também, colocou a peruca em mim e tal. Então isso foi, de certa forma, um momento de muita conexão entre mim, a minha mãe e essa figura que é o palhaço, né, que é uma figura que a gente vê presente em vários momentos do nosso dia a dia, enfim, festas, até no circo mesmo. É uma figura cultural, né, que faz parte da nossa cultura e que, de certa forma, tem uma importância, né, pra gente. E de manter essa cultura do circo, essa cultura do riso. Hoje eu tenho um apreço pelos palhaços que talvez tenha vindo desse momento de desconstrução, de entender que o palhaço não era uma pessoa má, não era uma pessoa que enfim, ia me causar algum mal, mas que de fato ia me divertir. E hoje eu tenho essa visão de que o profissional, o artista, né, que faz o palhaço, ele é um artista muito completo. Eu tenho algumas referências de palhaços que eu super admiro, de alguns circos locais aqui de Natal, e eu acho isso muito bacana, por como essa reconstrução aconteceu. De eu da minha mãe ter me apoiado nesse momento, né, de não ter me colocado de frente para o medo, assim, especificamente, mas que eu tive a oportunidade de saber como que aquela pessoa se transformava num personagem, e isso me fez com que eu ficasse mais segura e mais tranquila de que não, ali era só uma pessoa que estava fazendo um show, uma performance, uma arte, né, e isso de certa forma me conectou com a parte criativa e artística do palhaço. Isso é uma lembrança que eu tenho muito legal, que transformou uma coisa que não era nada legal, que era a presença do palhaço, em um momento de diversão mesmo, de riso, de alegria, que de fato era a proposta, né, desse personagem do palhaço. Enfim, tem outras memórias, assim, óbvio que a gente tem bastante memórias que nos marcaram de forma ruim, né, que às vezes isso impacta de certa forma, por que a gente lembra mais das memórias ruins do que das boas? Porque normalmente na memória ruim, o nosso corpo está em um estado de alerta ali, né, para registrar aquilo para a gente se defender da próxima vez. Então eu acho que as memórias ruins, elas têm uma tendência a se fixar de uma forma mais forte na nossa mente, por isso, porque o nosso corpo é tão inteligente a ponto de fazer com que a gente se lembre daquilo para da próxima vez a gente tentar se defender de alguma forma, né, ou fugir, ou lutar, enfim. E aí, Mari, lembrou de alguma coisa? Não, e eu até lembrei, vou falar, e eu acho que eu só queria complementar, assim, que é muito linda essa história que você trouxe do palhaço, porque é realmente um cuidado e um olhar da sua mãe que não falou assim, filha, é só um cara, fica quieta, vai lá, olha isso. Não, ela respeitou o seu medo e te ajudou, como todo adulto deveria fazer, né, com uma criança. Te ajudou a entender o que era aquilo, nomeou pra você, olha, um palhaço, ele é uma pessoa vestida de palhaço. E te mostrou como isso realmente era, sabe? Eu acho que, pra mim, nossa, muito linda essa história que você contou. Adorei. Aí agora, pensando nas coisas boas, assim, da minha infância, coisas que eu lembro bastante também era de, tipo, jogar Guitar Hero com meu irmão antes da gente ir pra escola de tarde. Isso é uma coisa que eu lembro, que a gente almoçava e ficava jogando lá até a perua passar. Lembro também quando a gente morava numa casa que tinha uma vizinha, mais ou menos da nossa idade, que a gente brincava bastante com ela. Uma das coisas que eu lembro era de brincar de escolinha. Gente, eu amava escola.
Sempre amei escola. E assim, eu brincava de escolinha e eu era professora e eu queria passar lição de casa. E eu ficava muito brava. Quem fazia lição de casa que eu passava? Nunca entendi por que não faziam. Mas enfim, eu lembro disso. Eu lembro de brincar, só que as minhas brincadeiras elas eram muito sérias, sabe? Era sempre tipo rígido. O que tá tudo bem também, porque eu sinto assim, quando eu olho pra minha infância, o que eu quero pegar dela, além de guardar essas memórias boas no meu coração, sabe? Guardar a memória de jogar Guitar Hero com meu irmão, a memória de ir na locadora. Gente, eu tenho idade pra Sim, eu também. ir na locadora, sabe? Tipo, ter essas memórias guardadas é muito importante. Eu quero guardar elas como polaroidzinhas aqui no meu coração. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a minha infância, ela por não ter sido a infância mais amorosa de todas e tal, eu sinto que ela consegue me mostrar muito o que eu preciso aprender com isso, para que eu possa ensinar as pessoas e até mesmo agir de maneira diferente com as crianças atualmente, sabe? Seja com os meus filhos, seja com as crianças do mundo. Eu sinto que, tipo, a infância que eu vivi, o que eu consigo guardar de bom dessas partes ruins, é que isso vai com certeza me ajudar muito a entender o que uma criança que viveu uma vida na educação tradicional, que foram todos nós, né? Mas, assim, entender como fazer diferente, como é se sentir, sabe? Tem uma coisa que eu me lembro agora, só pra concluir aqui, que eu lembro muito forte, que é uma coisa que às vezes parece que não vai ser nada. Soltar pum. Juro, é muito aleatório, mas é muito verdade, porque eu me lembro que me falavam que era uma coisa errada. Você não pode soltar pum na frente dos outros, sabe? Soltar pum, respeita a outra pessoa. E eu já comentei aqui, num outro episódio, que eu tinha muito problema com gases. Por quê? Soltar pum é errado. O que a minha cabeça de criança fez? Não posso soltar pum, não posso peidar. E aí eu simplesmente não peidava e ficava com aquilo cheio de gases em mim que me causava dores, que eu tinha que ir no médico por conta disso, porque eu não conseguia deixar passar, por ser uma coisa ruim. Então, atualmente, se eu vejo alguém falando pra uma criança assim, não peida na frente dos outros, sei lá o que, eu fico assim, gente, não dá, às vezes você só peida, sabe? Tipo, não dá pra, eu vou como peidar quando eu for no banheiro. Né? Não dá pra controlar isso. Então, quando eu vejo alguém falando isso, eu já paro e falo assim, pô, não, isso não é legal. Porque falaram isso pra mim e isso me causou problemas físicos, de tanto que eu tentei reprimir isso, sabe? Então, eu sinto que eu consigo aprender muito com a minha infância. Por mais que eu possa não ter as melhores memórias felizes, eu sinto que eu tenho algumas que eu vou guardar com muito carinho, mas que ela me ensinou muita coisa, sabe? Que se Deus quiser e Deus permitir, eu vou conseguir passar pra frente e vou conseguir saber o que essa criança pode vir a sentir, dependendo de tal coisa, porque eu senti isso. E aí, se Deus quiser, eu consigo melhorar a vida dessas crianças, sabe? Tipo, ajudar os pais a entenderem, falar assim, cara, fizeram isso comigo e o resultado foi isso. Vamos tentar fazer diferente com seu filho? Verdade. Porque eu não acho que você quer que ele passe pelo que eu passei. E tá tudo bem, sabe? E é muito importante que a gente realmente tenha essa visão diferente do que foi feito pra gente e que não deu certo, vamos dizer assim, né? Entre muitas aspas. Mas que a gente tenha esse senso de olhar pra trás pra ter os aprendizados sem ter medo de julgar os nossos pais, sem ter medo de estar sendo desonroso com eles. Mas eu não posso dizer que me aconteceu algo errado porque eu vou estar desonrando o que os meus pais fizeram por mim. E a gente aprendendo aqui, fazendo o nosso curso e tendo toda essa imersão, né, na educação positiva, a gente está percebendo que esse julgamento, ele não vem de um lugar de, você fez errado e acabou com a minha vida. Não é isso. É um lugar de, eu sei que você fez o melhor que você podia com as ferramentas que você tinha, mas agora eu quero tentar fazer um pouco melhor ainda, né? Ou seja, tentar quebrar um pouco mais de ciclos. Eu sei que, falando da minha experiência própria, minha família, os meus pais, eles já quebraram muitos ciclos que os pais deles fizeram com eles,
e assim por diante. Então, meus avós talvez já tenham quebrado imensos ciclos, né, que os meus bisavós fizeram. Isso é um ciclo permanente, né, que a gente tem que sempre estar buscando melhorar. E isso não significa que vai chegar um momento que vai ser perfeito, né? Nós somos seres humanos e todo mundo aqui é passível de erro, todo mundo faz coisas boas e coisas ruins. Então, eu acho que se a gente se dissociar dessa ideia de que fazendo diferente dos nossos pais a gente vai estar desonrando eles, a gente consegue ter uma melhoria um pouco mais efetiva na forma de lidar com a vida, na forma de lidar com as crianças e na forma de lidar com outras relações também. Porque quando a gente busca ser melhor, quando a gente busca informação, quando a gente busca estudar para ser pai e mãe, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Estudar para ser pai e mãe e estudar para ajudar outros pais e outras mães a melhorarem o relacionamento com seus filhos. A gente está trazendo isso não de um lugar de julgar ou de desonrar quem veio antes, mas sim de tentar quebrar um pouco mais de ciclos, né? Quebrar mais ciclos violentos e quebrar mais práticas que antigamente a gente pensava que fossem úteis e que fossem boas, mas hoje a gente está vendo o resultado, como a Mari mesmo falou. Então, quer dizer, lá em casa a gente já tinha uma relação diferente com esse assunto, né, de flatulências, mas eu nunca me senti reprimida e nunca me senti, assim, proibida de fazer isso, né, de uma forma saudável, mas a gente também percebe que a sociedade, de uma certa forma, lhe impõe uma coisa, né? Na escola tinha uma brincadeira horrorosa que eu lembro que tinha, que o pessoal falava assim, se a sua mão tiver amarela é porque você soltou um pum, tipo, tu sentia um cheiro ruim na sala, e aí todo mundo olhava pra mão, e quem olhasse pra mão meio que tava se autodenunciando, né? Porque, enfim, você não ia olhar pra sua mão. E eu lembro de ficar muito irritada com isso, porque não era eu que tinha soltado o pum, e eu olhava pra minha mão e todo mundo falava que era eu. Então, assim, são coisas que às vezes é isso, a sociedade vai impondo e a gente vai se reprimindo e vai ficando naquela de não saber os nossos limites, como eu falei no começo. Você não sabe qual é o seu limite de segurar um pum, por exemplo, se você não vai ser sempre prendendo ali e não pode sair, não pode arrotar, não pode... Gente, são coisas naturais. Tira a primeira pedra quem nunca soltou um pum. Entendeu? Tipo, a gente precisa... Se você nunca soltou um pum, vai no médico. Juro. Vai no médico, pelo amor de Deus, você tá precisando ir no médico, você vê o que tá de errado, porque são coisas naturais e que deveriam ser naturalizadas, principalmente na infância. Quando você for adulto, você aprende a segurar, faz alguma coisa, corre pro banheiro, sei lá. Mas uma criança, gente, ela tá ali aprendendo ainda as formas de controlar o próprio corpo, né, de navegar, de entender o que ela tá sentindo. Então, quando a criança solta um pum, por exemplo, não é uma coisa que ela quer, eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso agora para todo mundo. Não é. É um reflexo natural, fisiológico. A gente precisa respeitar a fisiologia, tanto do assunto intestinal, mas também, por exemplo, a fome. A gente às vezes não sabe dizer para a criança, né? Tipo assim, a gente fala, tem que comer tudo, tem que raspar o prato. Mas ela vai saber quando ela estiver satisfeita. Ela vai saber quando ela estiver, né, com o estômagozinho dela preenchido. Então, respeitar esses ritmos biológicos, respeitar o que a gente antigamente achava que deveria ser, coma o prato todo porque senão você não vai ganhar por sobremesa. E hoje em dia, se a sua mãe ou seu pai falou isso pra você, e hoje em dia você não fala isso para seus filhos, né, e respeita a saciedade deles, respeita os ritmos biológicos deles, não significa que você está desonrando o que seu pai lhe ensinou. Significa que você vai estar melhorando esse relacionamento e entendendo como que esses ritmos funcionam e o porquê da pessoa dizer isso. Por que a pessoa dizia que tinha que raspar o prato? Talvez fosse de um ambiente que as crianças talvez pudessem ser desnutridas, e aí eles precisavam fazer que essas crianças comessem para ter o peso correto, e aí veio trazendo isso lá de muitos anos atrás, e recaiu na gente de ter que comer o prato inteiro e ter compulsão alimentar. Então, a gente precisa entender de onde vêm esses padrões para que a gente possa realmente ir corrigindo aos pouquinhos, sem nunca dizer que está desonrando nossos pais, que está, é tudo que eu lhe ensinei e não serviu para nada. Não. A gente tá só tentando estudar e entender o porquê dessas coisas acontecerem. E assim, acho que é importante a gente olhar desse jeito mesmo. Eu não estou desonrando os meus pais. Eu estou nomeando o que foi feito e colocando as responsabilidades nas pessoas realmente responsáveis, sabe? Porque eu já vi muita gente, tipo, eu converso bastante com os meus amigos e tal, e eu já ouvi muita gente falando assim, não, mas meu pai fez isso porque eu não ajudava. Não, calma lá. Pausa, stop. Volta. Você fez o que você conseguia como uma criança.
a responsabilidade de lidar com aquelas situações, de buscar informação fora de casa se ela não sabe, de, tipo, aprender a lidar com uma criança é a responsabilidade dos pais. Não é você, como criança, que deveria ter a responsabilidade de lidar com algo grande. É a responsabilidade dos seus pais lidar com aquilo. E se eles não conseguiram, existem aí, acho que, dois caminhos. Às vezes os nossos pais não conseguem porque eles não estão disponíveis. E às vezes os nossos pais não conseguem porque a sociedade não dá o recurso mínimo que eles precisam. Então, eu acho que é muito importante a gente colocar a responsabilidade nas pessoas realmente responsáveis, para que a gente possa ter a nossa própria responsabilidade, porque a nossa própria responsabilidade é um tamanho suficiente pra gente dar conta. Se você fica pegando a responsabilidade dos outros, você não vai dar conta. Você não nem o super-homem daria conta de uma responsabilidade que não é dele, sabe? Tem que ser a sua responsabilidade, cada um na deles. E para isso a gente precisa realmente nomear. Pô, pai, mãe, é responsabilidade de vocês suprirem as necessidades dos seus filhos. Agora, se vocês não conseguem, porque a sociedade não tá dando os recursos mínimos, gente, a gente tem que ter aqui noção de classe, de raça, sabe? Tudo isso. E muitas dessas coisas, a sociedade não dá o recurso mínimo necessário para que os pais deem o que as crianças precisam. E quando a gente pega e fala assim, porra, a sociedade precisa mudar, isso a gente já sabe, isso é o que a gente está lutando para. Agora, o que o pai e a mãe conseguem fazer dentro disso? E o que é responsabilidade do filho? Não o filho criança, tá? Porque filho criança, a responsabilidade dele tá em ser criança e viver e aprender, e isso vem muito naturalmente. Mas a gente, como filhos adultos, até talvez assim, filhos adolescentes mais velhos, que começa já a ter uma responsabilidade social e tudo mais, o que é nosso mesmo? E o que é dos nossos pais, o que é social, sabe? Vamos separar isso para que a gente consiga lidar com tudo isso. O Gabor Maté, ele fala, né, que o trauma só pode ser curado quando ele for visto. Então, quando a gente fala de nomear e de colocar essas responsabilidades em cada pessoa, não é tipo assim, eu quero apontar os dedos e falar o que é de cada um. Não é isso. É tipo assim, vamos entender o que é de cada um, porque se a gente não olhar para isso, se a gente não visualizar o que tá acontecendo, essa troca, essa batata quente de responsabilidade, sabe? Se a gente não olhar para essa batata quente, a gente não vai conseguir resolver ela, sabe? A gente não vai conseguir repartir em partes palpáveis, palatáveis. Não dá para um pai e uma mãe fazerem o que a sociedade deveria estar fazendo. Só que assim, não dá pra criança fazer o que os pais deveriam estar fazendo. E parece que a gente fica nessa batata quente. A sociedade joga pros pais essa responsabilidade e os pais não suportam, porque é uma responsabilidade que seria social. E aí eles jogam pros filhos, que não tem capacidade neurológica, não tem corpo físico pra isso, não tem como. E o filho pega aquilo, abraça aquela batata quente tão forte que começa a queimar. E aí quando ele cresce, ele não consegue mais suportar o mínimo de responsabilidade, ele não consegue mais saber o que é realmente responsabilidade dele. E esse ciclo volta. Então tá na hora da gente parar com esse ciclo. E para isso, a gente precisa colocar as responsabilidades em cada um, as responsabilidades reais, sabe? Cada um precisa reconhecer. E não tô falando que eu aqui, Mariana, tenho que vir e falar o que é a responsabilidade de cada um. Não. Cada um de nós precisamos estar conscientes do que é nossa responsabilidade. E para isso, a gente precisa aprender quais são as nossas necessidades. Quais são o que a gente realmente precisa e o que a gente realmente quer. Sabendo o que a gente realmente precisa e o que a gente realmente quer, a gente vai conseguir lidar com essa responsabilidade de uma maneira leve. Responsabilidade não precisa ser pesada. Responsabilidade é responsabilidade. Ela só é pesada porque tá muito a mais do que é sua responsabilidade. Ei, caramba, isso aí foi... Arrepiei aqui. Foi lindo. Podemos encerrar. Tchau, pessoal. Brincadeira. Corta.
Exatamente. E pra gente saber reconhecer, meu Deus, isso que o Mari falou, assim, pode resumir, colocar, vamos botar um corte dessa parte aí que foi maravilhosa. Mas pra gente reconhecer e saber nossas necessidades, como a gente foi muito silenciado durante a infância, isso é uma coisa que a gente sempre fala por aqui, né, que por menor que tenha sido esse silenciamento, a nossa geração e as gerações para trás, né, foram muito silenciadas, e pela falta de informação mesmo, pela falta de buscar essa informação, de se autorresponsabilizar pelo que é nosso, e pela essa confusão toda de quem é a responsabilidade. E eu acho que nosso papel hoje aqui, né, é realmente fazer com que a gente caia a ficha de dizer, peraí, deixa eu olhar para isso, vamos ver aqui. Para a gente saber as nossas necessidades, a gente precisa também enxergar e olhar para os nossos traumas. Uma coisa importante para começar essa evolução pessoal e isso transbordar para os nossos filhos, para a sociedade, para os outros, é a gente olhar para os nossos traumas. Por mais que a gente olhe e diga assim, eu não tenho muitos traumas, eu acho que tá tudo bem, eu apanhei e não morri. Tem muita gente que fala, né? Apanhei e não morri, tô aqui, sobrevivi, tô vivendo a Silva. Mas a gente precisa tentar olhar para isso de uma forma mais carinhosa e mais empática conosco, com a gente mesmo, né? Olhar com empatia, da mesma forma que a gente olha com empatia pro outro, a gente olhar para dentro com empatia e enxergar esses traumas. Porque eu vi uma analogia do trauma, né, da cura do trauma, como uma ferida mesmo. A ferida emocional, ela se parece muito com uma ferida física. E se você tá com essa ferida e não tá olhando para ela, por exemplo, você tá com uma ferida na sola do pé, você não vai ver essa ferida de imediato, mas você vai sentir a dor. Você vai sentir que tá doendo, você vai sentir que tá machucando, a cada pisada vai lhe machucar. Mas no momento que você olha para aquilo e vê o que está lhe ferindo, se é uma farpa, ou se foi uma pedra, ou se foi um vidro, você tem que olhar para aquilo para ver o que é aquela ferida e para tentar buscar a cura para aquilo ali. E a cura também não vai ser assim, piscar de olhos imediata. Você, depois que olhou, você vai ter que saber qual remédio você vai passar, você vai ter que cuidar daquela ferida diariamente, vai ter que limpar aquilo ali, colocar um curativo. Então, vai sendo um trabalho diário e depois de algum tempo você vai começando a perceber que aquilo ali não é mais uma ferida, agora é uma cicatriz e já não dói mais. Então você vai ver aquilo ali, você vai continuar vendo que ali houve um dia uma ferida, mas agora ele já não lhe causa dor. E com a ferida emocional é bem parecido. Então você vai ter que olhar para o seu trauma, ter que nomear isso, como a Mari falou antes, nomear, responsabilizar de quem é a responsabilidade, para que você tenha comece esse caminho da cura, entre nesse caminho da cura. E essa cura não é instantânea, a gente não tá falando aqui que vai olhar pro trauma e vai dizer, pronto, tá traumatizado por isso, então agora tá tudo certo. É um processo, e é um processo que muitas vezes é doloroso, né? Cuidar de uma ferida, mesmo que seja física, não é tão simples assim. Às vezes vai ter uma hora lá que vai criar uma casquinha, que vai ter uma coisa que vai doer e tal. Você vai precisar buscar os recursos, buscar ajuda, né? Muito importante que a gente fale, a gente tá em setembro, provavelmente esse podcast só vai sair em outubro, mas a gente precisa falar sobre isso, de buscar ajuda. Às vezes a gente tem esse trauma, o próprio trauma é não querer buscar ajuda, achar que dá conta de tudo sozinho. Por quê? Porque colocaram essa batata quente, como o Mário falou, pra gente segurar, e agora a gente acha que tem que estar segurando a batata minha, a do outra pessoa, a do mundo inteiro, e não é assim, né? A gente precisa tentar olhar para essas feridas, tentar olhar para esses traumas, para a partir disso começar a se curar, e aí achar as nossas necessidades, achar a nossa autenticidade, encontrar quem a gente realmente é de verdade. E fazendo isso, a gente vai conseguindo mudar a gente, né, primeiro, a mudança começa dentro da gente, e aí a gente vai inspirando outras pessoas a também buscarem esse caminho da cura. E talvez só assim a gente consiga realmente trazer essa cura para a sociedade como um todo, e para as nossas crianças, para a nossa futura geração, para que a nossa sociedade fique mais saudável. A gente está vivendo numa sociedade muito ferida, muito sofrida, muito doente mesmo. E se a gente começar essa cura por nós mesmos, cada um buscar a cura, né, individualmente, esse movimento vai sendo acrescido de pessoas que estão buscando essa cura e vai se transformando numa sociedade realmente que está buscando esse caminho da cura e de se mostrar livre desses padrões que, enfim, tanto pesam na gente, né? Sim, tem uma frase que eu sinto que é a frase que eu queria falar pros meus pais, pra minha família, e eu sinto que é uma frase que se a gente falar para nossas famílias, acho que
vai ajudar a gente a dar uma curada nisso, sabe? É olhar pra eles e dizer, eu vou até ler aqui pra não errar. Você fez o seu melhor e eu reconheço e agradeço. Agora eu vou fazer o meu melhor para evitar passar as dores que nós dois vivemos. Vou fazer o meu melhor para proteger aqueles que virão e que nós dois amamos. Porque, gente, é isso. Quando a gente olha para nossa família, a gente tá olhando para pessoas feridas também. Só que são pessoas feridas que têm muito amor. Na maioria das vezes. A gente sabe que tem gente aí que não é tanto, mas porque elas estão tão feridas que elas não conseguem chegar, elas não conseguem sentir esse amor. Porque no fundo elas realmente amam, elas gostariam muito de amar, mas elas não conseguem, porque é muita coisa pra elas. Agora, quando a gente olha pros nossos pais, e eu queria falar aqui, pai, mãe, não só o meu, mas de todo mundo. Quando a gente fala aqui de vocês, quando a gente usa a nossa história, a gente não tá usando pra dizer assim, vocês fizeram isso. É pra falar assim, cara, eu sei que vocês me amavam tanto, que vocês me amam tanto, e mesmo assim, vocês não conseguiram. Então é pelo amor de vocês e pelo amor que eu sinto pelos que virão e que vocês também amam, que a gente tá aqui tentando mudar esse mundo, sabe? Que a gente tá aqui tentando mudar esse caminho. É muito importante a gente olhar pra isso e, fazer diferente. É muito importante a gente estar disponível e perceber que tudo isso é só amor, gente. Não é culpa, é responsabilidade. E não é ódio, é amor. Eu quero fazer melhor pelo amor que eu sinto pelos que vão vir, pelo que eu sinto das pessoas que já estão aqui nesse mundo, sabe? É o amor que eu sinto pelo mundo, que eu sinto pelas pessoas, pelos meus filhos e pelo que eu sinto pelas pessoas que estão do meu passado, sabe? E que eles também sentem por mim e pelas pessoas da frente. É tudo amor. No final, é tudo amor. Então, se a gente esqueceu como ama, a gente reaprende a amar. Tá tudo bem, já falei, tô em reabilitação do amor aqui, mas é amor. Vamos tentar olhar pra tudo isso com amor. E lembrar também que as crianças são essa lembrança da gente do amor, né? Então vamos olhar para as crianças, vamos ver como que elas amam, como que elas fazem, como que elas são autênticas, são o nosso guia, nosso caminho, né? Para essa mudança e para essa melhoria. Então vamos fazer isso por amor nosso, ao próprio, a nós mesmos, por amor ao outro e por amor às próximas gerações que virão. Feliz Dia das Crianças para vocês, tá chegando aí, né? E então, que vocês possam ter um ótimo dia em família, se vocês tiverem filhos, se vocês tiverem crianças ao redor de vocês, se não tiverem também, que vocês possam ter um ótimo dia com a sua criança interior, sabe? Com a criança que você já foi, olhar para ela. Eu fiz uma coisa no meu celular que as professoras elas falam, deixa uma foto da sua criança bem próxima de você, pra você olhar pra ela e falar assim, pô, é com ela que eu tô conversando, sabe? É ela que eu estou curando nesse caminho. E eu coloquei uma foto minha de criança na capa do meu celular. Gente, eu vou dizer que mudou alguma coisa pra mim, sabe? Eu olho e eu falo assim, nossa, é dela que eu preciso cuidar hoje, sabe? É por ela que eu tô fazendo tudo isso que eu tô fazendo. Então, quem não tem criança, ou mesmo quem tem criança, faça isso também. Lembrem da criança de vocês. Lembrem que vocês já foram crianças e que vocês, agora como adultos, têm a responsabilidade de cuidar dessa criança que vocês já foram. De cuidar de si. Porque enquanto você cuida de você como adulto, você está cuidando dessa criança que um dia existiu e está aí dentro, na sua Polaroid das lembranças. É isso, gente. Beijão. Foi ótimo estar aqui com vocês de novo. Tchau, beijo. Feliz Dia das Crianças.